Bom, nós já tivemos vários documentários, análises, discussões exacerbadas na política, na própria Câmara e Senado, nos debates de televisão durante a campanha eleitoral sobre a facada contra o presidente Jair Bolsonaro no dia 6 de setembro de 2018 em Juiz de Fora. O mais recente episódio é uma proposta de CPI que está sendo formulada pelo Alexandre Frota. O Alexandre Frota, todos conhecem, foi eleito deputado federal num momento em que ninguém acreditava, surfando na onda bolsonarista. Pouco tempo depois ele se voltou contra o presidente, contra o governo Bolsonaro e hoje faz ataques absurdos, ataques que a gente só acredita vendo. Sabe por quê? Com relação a essa questão da facada, logo depois do episódio, ele divulgou um áudio em que relatava a sua própria visão sobre a situação. Como se ele estivesse ali dentro do hospital, como se ele estivesse acompanhando o presidente da República naquele episódio dantesco. Ele junto, seguindo o presidente, disse que realmente era uma situação trágica, era uma situação dramática para Bolsonaro, que Bolsonaro estava acabado, que estava quase à morte, tudo por conta da facada, e que não teria condições de participar da campanha, pelo menos não daquele momento em diante, de 6 de setembro em diante. Ficaria internado e muito dificilmente teria condições de participar dos atos de campanha que estavam previstos. Inclusive ele se coloca como uma pessoa que iria, a partir daquele momento, assumir também as ações do candidato Jair Bolsonaro, candidato a presidente que foi eleito. Mas logo depois, me parece, isso aí consta como insinuação de adversários políticos. Ele solicitou ao presidente o comando do Ministério da Educação ou a criação da Educação e Cultura, ou a criação de um ministério específico, já que o Ministério da Cultura foi extinto no governo Michel Temer. A recriação do Ministério da Cultura não foi aceita pelo presidente Jair Bolsonaro, daí ele passou a fazer críticas de maneira inicialmente suaves, foi subindo o tom e hoje é um verdadeiro inimigo político de Bolsonaro. Ele propõe a CPI da facada para investigar suposta farsa nesse lamentável episódio. Pois é, pessoal, e essas coisas do Brasil, elas são muito cansativas, porque essas pessoas, elas não têm ideário, elas não têm ideologia, elas não têm um projeto político para o seu mandato, para o país, para nada. Você veja como é que o cara se comporta. O cara era um adulante, ele viveu a vida inteira dentro daquela situação de criar confusão, de criar atritos, e se elege deputado federal com o objetivo de lutar pelo interesse da sociedade. Você não vê um único projeto de autoria do deputado Alexandre Frota, nenhum. Você não vê uma única discussão valendo dentro do plenário da Câmara Federal por parte do deputado Alexandre. Agora vem com a história da CPI da facada contra o presidente Bolsonaro. Qual é o objetivo dessa CPI? Qual é o objetivo dessa questão que está sendo levantada agora? É tentar desqualificar o presidente, tentar dizer que a facada não foi real, com base num documentário que foi produzido pelo Brasil 247. O Brasil 247 é um site, uma plataforma petista. Inclusive, recebeu propina de acordo com a Justiça Federal, de acordo com denúncia do Ministério Público Federal, naquele episódio em que o PT utilizou recursos do Petrolão para pagar políticos, para comprar apoios e para financiar blogs sujos, a exemplo do Brasil 247. Um documentário desses que coloca dúvidas sobre a facada, não houve ninguém, não houve a vítima, não houve personagens supostamente envolvidos, não houve o próprio Adélio Bispo, não houve o presidente, né, que é a vítima, não houve ninguém, simplesmente faz lá e diz, olha, essa facada não foi real. Como é que a pessoa pode dizer que o negócio foi ou não foi real se você não tem análise nenhuma, se a própria justiça não conseguiu chegar a uma conclusão? O que há são suspeitas, e muitas suspeitas, de que há uma força sinistra por trás desse episódio em que se tentou tirar a vida do então candidato Jair Bolsonaro. A mesma força sinistra que tirou o Lula da cadeia, que acabou com suas condenações e que tenta viabilizar a sua candidatura a presidente da República em 2022. O nome dessa força sinistra, todos nós já sabemos qual é. Muitos não querem admitir. E é exatamente com ela
que Alexandre Frota está se pactuando nesse momento para tentar uma sobrevida política, né? Na verdade, para tentar fugir ao cruel destino que o aguarda em 2022. Eu gostei muito mais da resposta da primeira-dama Michele Bolsonaro, quando ela disse que ele tirou proveito da liderança do presidente Jair Bolsonaro e se lembra muito bem dele na porta de sua casa, esperando as entradas e saídas do então candidato para tirar proveito de Bolsonaro. Tony Rodrigues, Além da Notícia.